Graça e paz a todos, amados. Amados, estive fazendo algumas coisas e enquanto estava fazendo as minhas tarefas, passou na rolagem um pastor afirmando com a voz postada, alta, que para as pessoas largarem de ser ignorantes, ler a Bíblia de uma forma exata, não enganada por pseudos intelectuais, né? Falando tipo assim, né? Não com essas palavras, mas querendo ser bem direto com as pessoas, falando num tom mais alto, que as pessoas ficam numa utopia, orando por alguém, o cônjuge que se foi, seja o que for, durante anos, e ele não vem, ou orando por um filho, seja qual for a oração, né? E dizendo que a pessoa tem o livre-arbítrio. Se ele não quer, para que você vai orar? Gente, eu nunca vi tamanha ignorância. Se eu não me engano é pastor Wesley, não sei. Então, meus amados, e o pior é que a gente vê um monte nas rolagens falando assim para eles, assim, ó, esse é o pastor de Deus. Amados, vamos ler o que diz a Bíblia, né? Pelo menos uma explicação de acordo com o que diz essa doutrina. Diz o seguinte, olha só. Cristão ora e não desiste nunca, tá? Na Bíblia há grandes exemplos de intercessão e persistência, como a intercessão de Moisés pelo povo ou o encorajamento de Paulo, mas os conceitos centrais sobre nunca desistir de orar por alguém incluem, vamos ver. Parábola da viúva persistente encontra-se em Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8, vão lá e leem, onde Jesus ensina sobre orar sempre, nunca desanimar. Perseverança na oração encorajada em Colossenses capítulo 4, versículo 2, que exorta os cristãos a continuarem firmes e alertas na oração. A oração de Ana relata em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 a 11, mostra a perseverança e o clamor contínuo por uma causa. Existem 3 grandes exemplos bíblicos de pessoas que oraram e intercederam com persistência durante anos pela vida. Proteção ou mudança de comportamento de seus familiares. Abraão por Ismael, em Gênesis capítulo 17, versículo 18. Abraão clama a Deus pela vida e pelo futuro do seu filho Ismael. Jó por seus filhos, em Jó capítulo 1, versículo 5. O texto mostra que Jó oferecia sacrifícios e orava continuamente por seus filhos, temendo que eles tivessem pecado contra Deus. O pai do jovem epilético, em Marcos capítulo 9, versículo 21, o pai relata a Jesus que o filho sofria com aquele espírito desde a infância, mostrando anos de busca por um milagre. A base bíblica para você continuar orando sem desistir está fundamentada em 3 pilares. A ordem de Jesus para insistir. Jesus deixou claro que a resposta à oração exige constância através de parábolas e ensinamentos. Pedir, buscar e bater. Em Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 10, o tempo verbal no original grego indica uma ação contínua. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. O amigo importuno. Em Lucas capítulo 11, versículos 5 ao 8, Jesus mostra que a insistência persistente, vencer a vergonha de pedir, de novo, alcança o resultado. 2. O desejo de Deus pela conversão. Você pode orar por anos com a certeza de que está pedindo algo que agrada a Deus, porque é Deus que efetua na gente querido e realizar de acordo com a vontade de Deus. Vontade divina. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 4, afirma que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Paciência de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, mostra que Deus não quer que ninguém se perca, por isso, Ele mesmo espera o tempo necessário para o arrependimento. 3. A orientação dos apóstolos. Os líderes da igreja primitiva deixaram instruções textuais sobre o tempo da oração. Vamos lá. Sem cessar, 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, traz a ordem direta, mais curta da Bíblia. Orem sem cessar. Perseverança. Está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Orienta o cristão a ser perseverante na oração, o que pressupõe enfrentar o tempo de espera, seja ele qual for o tempo, tá?
Agora vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 12, o que diz? Alegre-se na esperança. Olha, meus amados, esperança é quando a gente espera algo que a gente não vê, tá? Então, quando a gente tem a esperança, alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Vocês aí que estão clamando pelo marido que se foi, pela esposa que se foi, ou então pela conversão dos filhos, seja o que for. Então vocês sabem que isso é uma tribulação. Quem aqui não quer que o cônjuge se arrependa dos seus pecados, crê em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? Quem é que não quer que os filhos sejam convertidos? E isso às vezes demora meses, anos, décadas. Entende? Então é uma tribulação. E perseverem na oração. Nunca desistir. Amados, para encerrar, então o apóstolo Paulo fala em Timóteo que o servo do Senhor não convém brigar. Basta ser paciente, tá? Orar por aqueles, na esperança que Deus leve ao arrependimento. Então, essa é a nossa esperança. É que Deus leve os filhos ao arrependimento, leve os cônjuges ao arrependimento. E a gente não sabe qual é esse tempo. Lá, no livro de Jeremias, Deus falou para Jeremias colocar um jugo de madeira nas costas, no ombro. Tá? Aquele ali era o tempo que dizia, eram 70 anos que o povo ia ficar lá, na Babilônia, exilado. Aí veio um falso profeta Ananias, dizendo que não seriam 70 anos não, que Deus tinha falado com ele que seriam 2 anos. Tá? E ele foi e quebrou um jugo de madeira de Jeremias. O que Deus falou? Jeremias, eu não falei nada para esse profeta Ananias. 70 anos foram determinados e não 2. 70 anos eles vão ficar. Então, no lugar daquele jugo de madeira, coloca agora no lugar do jugo de ferro. Então, meus amados, a gente não sabe o tempo. Jesus ficou 40 anos, Moisés ficou 40 anos no deserto. Jesus ficou 40 dias no deserto. Ah, mas Jesus poderia ter ficado 20. Moisés poderia ter ficado muito menos tempo. É o tempo determinado por Deus, tá bom? Então parem de dar ouvidos a essas pessoas que pregam o evangelho antropocêntrico, onde eles querem agradar a carne, o homem. São todos filhos do diabo, tá bom? Fiquem, irmãos, na paz do Senhor Jesus.